Olá, estamos começando mais um Tá em Choque. Dessa vez o programa é gravado. Estamos aqui em pleno sol, né? Mentira, não tá tão sol, mas está claro lá fora. Está claro, nós estamos aqui, né? Apesar das luzes, combatendo essa claridade infernal. Mas estamos por um bom motivo. Pois é, eu vou aproveitar o tema, né? Que foi comentado inclusive ontem no relatório internacional, nacional, no relatório nacional, e também, né, o artigo que eu escrevi, está lá no Shockwave Stream, no nosso portal, né? Para vocês lerem, quem quiser, quem é assinante já teve acesso, já leu. Eu recebi um feedback positivo, pensei, eu acho que dá para desenvolver um pouquinho mais o tema. Algumas coisas eu não coloquei no texto, então eu trago esses detalhes para vocês hoje e para a gente conversar mesmo, né? Eu gosto de fazer, às vezes, um aprofundamento em cima de alguns temas. É importante também registrar aqui no canal. Isso eu aprendi a duras custas, né? Tanto para evitar aquele quibe indireto, vocês vão entender aí quais são os tipos de quibe, afinal, do que é feito esse quibe, né? E, claro, deixar registrado aqui para caso ocorra algum quibe futuro, quibe do quibe, nós já, Inception, nós já sabemos aí quem foi, então estou tentando registrar tudo que eu tenho em planos aqui nos meus papéis, minhas listas, meus planejamentos, muita coisa, já passou 2 anos, eu não consegui produzir ainda. Tá aí o caso do especial do Steve Bannon, né? O que a falta de um editor faz, bicho. Realmente é difícil fazer tudo sozinha, né? A gente fica sem tempo aqui, é muito trabalho, muita coisa. E o trabalho de edição, ele é um trabalho bem chatinho, demora bastante. Então vai ficando para depois. Quando eu vi, já passou 2 anos, eu nem percebi. Então o especial do Steve Bannon é algo que eu tô cozinhando há muito tempo, até hoje não lancei. Aquele especial sobre Jordan Peterson também já faz 1 ano que eu anunciei o programa e não fiz o programa, né? O roteiro tá aqui, já fui até acrescentando coisas novas no roteiro, afinal o Jordan Peterson veio ao Brasil, muita gente comentou agora do Jordan Peterson, né? Com uma crítica mais fervorosa aqui no Brasil, porque até então eu não conhecia ninguém criticando o Jordan Peterson aqui no Brasil. No Canadá ele é bem criticado, nos Estados Unidos ele é bem criticado, na Europa ninguém liga para esse tonto, mas aqui no Brasil surgiram agora algumas críticas e eu comendo bola como sempre, deixei só no papel, não passei para vídeo, não passei para artigo, então eu vou fazer esse esforço extra, apesar do trabalho na Shockwave Stream, aqui no Tá em Choque, o da rádio, né? São 3 coisas diferentes que eu faço ao mesmo tempo, e nós, né, assim, não temos tanta ajuda, então eu vou tentar forçar a soltar esse conteúdo. Eu tenho um lado meio perfeccionista, que se eu não gostei 100% do que eu tô montando, eu simplesmente não publico. Eu vou tentar superar essa parte e publicar mais vídeos para vocês, mais artigos também, né? O Pontes me deu a ideia lá, falou, olha, força pelo menos um artigo por mês, você consegue, you can do it. Então eu falei, ok, 1 por mês, vamos fazer esse esforço. Vocês sabem, né? Estou aqui agora, estudante, carteirinha da Uni e tudo. É mais uma atividade para o meu dia a dia, que 24 horas realmente não está dando. E isso é um ponto importante, né? Quando nós juntamos muito conteúdo para produzir e o que falta é mão de obra. Já em outros casos, os caras têm muita mão de obra e zero conteúdo. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Desculpa se a luz está estourada, eu não sei por que decidiu ficar em toda a potência e agora está praticamente cegando as pessoas que estão assistindo. Eu vou tentar resolver esse problema aí. Então, a Shockwave está vibrante, né? O rainho da Shockwave está mega vibrante. Então, começando aqui, do que é feito o Kibe? Para quem não sabe, eu escrevi esse artigo ontem, publicado ontem também, com o mesmo nome. Curtinho, 4 páginas. Vamos ver lá. 5 páginas. Tranquilo, PDF, rapidinho, você lê sossegado. Eu não vou ler o artigo aqui porque eu quero que você vá até o portal e assine, lógico. Mas eu também não quero deixar o pessoal que acompanha o Tá em Choque, que ouve pela rádio, sem nada, só passando vontade. Então nós vamos fazer um conteúdo complementar com algumas inserções aqui do que está no artigo, combinado? Assim a gente alimenta os 2 públicos, né? Mama is feeding, ok? Vocês. Então vamos lá. Um dos pontos, eu nem vou precisar olhar muito aqui no artigo, porque um dos pontos que eu quero conversar com vocês, espero que o áudio esteja bom também, né? Eu nem perguntei, não sei. Eu estou sem o retorno, porque eu não estou usando o fone, meu retorno está aqui. Vamos direto ao ponto, feitas as introduções. Os links estão na descrição, tanto do Shockwave Stream, quanto do artigo e do que eu citei aqui hoje, tá? Porque
Nesta casa nós damos os créditos e as fontes e os links, né? E principalmente PDF de graça, que é muito bom. A gente não fala pra vocês comprarem livro, não, tá? Isso aqui não acontece. Passando já pro primeiro, pro primeiro slide, que é justamente a origem do termo, da gíria internética quibagem, né? Espera que o telefone está tocando, o telefone está aqui atrás. Volta para lá. Que é a gíria internética Quibe, né? Então, o Quibe vem aqui do Quibe Louco, e nós sabemos que o Quibe Louco foi um site gigantesco, né, de 98, nos primórdios da internet, até 2008, por aí, 2006, ele era um site bem grande. Depois, com tanta acusação de plágio, os caras não aguentaram. Que assim, quando eu digo os caras, é um cara na verdade, né? Porque o Quibe Louco, ele foi esse site humorístico criado, né, pelo Antônio Tabet. Antônio Tabet do Porta dos Fundos, que também já foi amplamente acusado de plágio. Todo mundo copia tudo. Isso foi discutido ontem, né, no relatório Shockwave. Até o Pontes trouxe aqui essa história, contando que o Quibe Louco, ele como ele começou, etc e tal. Isso eu deixo para vocês assistirem lá. E como o Porta dos Fundos também copia muitos programas americanos. E ele citou o Greg News, né? O Greg News também é uma cópia, é um plágio, né, descarado do Jon Stewart. Então, todos ali são quibadores profissionais. E devido a essa quantidade absurda de plágio, veio aí, então, a origem, né, a etimologia da palavra quibe de quibe louco, ok? Bom, aqui nós temos os casos de plágio já na internet, que é o que eu vou focar hoje, tá? Porque nós temos aquele plágio acadêmico, alô, alô, ministros, né? A gente conhece muito bem todas as histórias dos ministros plagiando em suas teses, né? Ali, em seus trabalhos acadêmicos, essas polêmicas vira e mexem, elas aparecem também. Nós sabemos desse detalhe, mas vamos focar hoje na internet. Inclusive, temos aí tudólogos, né, costumazes, assim, que quibam bastante conteúdo da internet, que também são acusados de plágio na parte acadêmica, né? Plágio aí dentro de suas produções acadêmicas. Então, o cara já está bem acostumado com plágio. Digamos aí que ele é um expert. Mas vamos falar então desse problema. Plágio é algo realmente horrível. Não tem como você falar assim, não, vamos dar uma desculpa, o cara não sabia, ou então, alguém passou para ele sem querer, ele acabou copiando, mas não foi intencional. Desculpa, plagiou, ou é porque faltou pesquisa, né? Faltou cuidado, e também a gente sabe que é uma combinação, como o Pedro falou muito bem, né, que é uma combinação de o quibe é feito de má fé, oportunidade e um pouquinho assim de falcatrua, citando muito bem o episódio, né, dos quilingues lá do Hermes e Renato. Então a gente tem essa combinação bombástica que é a receita para a destruição da ética, da moral e também da confiança, da credibilidade que todas elas são exterminadas através aqui do plágio. Eu tenho alguns tipos de plágio, vamos entender, e isso a gente vai enfiar no contexto da quibagem, porque, como eu falei, tem essa diferença. Então, nós temos o primeiro, que é o plágio direto, e isso tem partes lá no artigo para vocês, tá? E eu desenvolvo cada um deles melhor no artigo, aqui eu vou passar por cima mesmo. Então, o plágio direto, ele é literalmente, né, copiar o texto palavra por palavra de uma fonte sem usar aspas ou dar crédito ao autor original. Tem o plágio por parafrasear, que é reescrever as ideias ou textos de outra pessoa com palavras diferentes, mas sem dar o crédito apropriado. E isso a gente mostrou ontem, né, como a revista Cruzoé copiou ali o conteúdo, né, da Shockwave na sua revista, toda bonitona, mas trocou as palavras.
Assim você olha, você não vê de primeiro o plágio, é difícil você identificar, só se você conhece o trabalho da pessoa, do criador original, e aí sim faz essa ligação. Isso acontece muito com o trabalho de faculdade, trabalho de escola, principalmente. Você pega um texto, muda algumas palavras e manda, sim. Se alguém jogar até por inteligência artificial, nós temos hoje, né, pegadores aí de plágio, o bot não vai conseguir pegar tão rapidamente, já exige um pouco mais de atenção. Isso ocorre muito também. Essas postagens de Instagram, esses carrosséis de Instagram, os copywriters aí pensam que o pessoal é bobo, mas ninguém é bobo não. Quando você joga ali, eu já encontrei até dessas postagens aí, desses filósofos de internet, filósofas de internet, que para mim é algo absurdo, mulher filósofa não existe, mas ok. Transfilósofos, vamos dizer assim, né? O pessoal aí faz parte da comunidade LGBTIQA+, e o T é de transfilósofos, né? Nós temos aqui que eles fazem exatamente isso. Já encontrei aí muito PDF, muito no script, né? Tudo em inglês, que a pessoa traduz, muda algumas palavras e faz carrossel no Instagram. O esforço para não trabalhar é magnífico, né? Se o brasileiro trabalhar direito, esse país seria primeiro mundo. Mas é melhor ficar no relevei vantagem. O cara trabalha para não trabalhar. Go figure. Vamos lá. O plágio mosaico, né, que é mesclar palavras ou frases de diferentes fontes em seu próprio texto sem dar o crédito devido. Então você pega lá 3 ou 4, né, textos e você vai pensando pedaços. Por exemplo, estou fazendo esse programa sobre plágio. Eu poderia muito, inclusive eu vou mostrar os artigos aqui para vocês e quem os escreveu. Eu poderia muito bem pegar todos esses artigos, recortar o que eu gosto mais de cada um deles e montar um texto aqui para vocês. E falar que a autoria é minha, sem citar, sem dar crédito nenhum. Fala, nossa, que genial essa menina, é muito inteligente. Não faço isso, né? Porque eu sou honesta. O mínimo de dignidade aqui, é o mínimo que a gente tem que fazer, é um trabalho decente, né? Mas as pessoas passam longe aí dessa régua moral e vão para o lado da quilingagem mesmo. Agora, esse é muito curioso e eu quero focar um pouquinho nele antes da gente passar para o próximo slide, que é o prazo não, é o plágio por estilo, tá? Que é reproduzir o estilo de escrita, a estrutura argumentativa ou os padrões de pensamento de outra pessoa de maneira substancial, sem copiar literalmente o texto. E aqui no plágio por estilo, ele não é somente isso. Vou até essa parte eu faço questão de destacar no artigo que o plagiador, né, que faz o plágio por estilo, ele não apenas pega ali, não faz aquele plágio parafraseado, né, das ideias originais, ele também adota, por vezes, o tom de voz, o vocabulário específico e os padrões gramaticais que são característicos do autor original, sem atribuir o crédito devido. Então, a essência do plágio por estilo reside na imitação deliberada do estilo de escrita e na estrutura do trabalho original, né? E aqui eu também faço um destaque que também está no artigo, tem muito mais que isso na análise que eu fiz sobre plágio e quibagem. E o plágio por estilo é uma forma de desonestidade intelectual e, acima de tudo, de crise de autenticidade, como argumenta o professor Evandro Pontes naquele artigo para ele, no artigo que ele fez para a Shockwave News, que leva o mesmo título, né, crise de autenticidade. Abre aspas, ó, o sujeito sabe quem é e não tem problema de desconhecimento de sua identidade. Ele apenas não está contente com a péssima descoberta. Tem vergonha de si próprio lá no fundo. E assim procede a construção de uma personagem que não condiz com ela mesma. Em seu artigo, né, ele explica que quem está em crise de autenticidade, portanto, rouba outra personalidade para tentar ser quem ele não é. O objetivo central é enganar, persuadir ou meramente escamotear as próprias ideias fracas para escorar em ideias robustas, que não são suas, e por isso não as domina e não sabe publicamente representá-las em ações. E concluiu: a crise de autenticidade é, acima de tudo, uma crise de honestidade. É perfeito porque nós estamos explorando aqui. Então, essa crise de autenticidade, ela está principalmente em voga no meio olavista.
Ah, eu sei, lá vamos nós, né? Here we go again. Pode botar o meme aí, não tem problema. Eu gosto que hoje a minha maquiagem tá me deixando meio tristinha, né? Tipo, porque é triste essa situação. Essa situação desses intelectuais aí é triste. O negócio é bizarro, é ridículo. Ele chega a ser até preocupante pelo nível que as coisas estão tomando, né? E como elas estão aceleradas para esse abismo completo de autenticidade, de personalidade. As pessoas estão completamente vazias, não só de ideias, né? Mas de caráter e personalidade. Não tem nada de atrativo em algumas figuras que estão aí tão expostas e que são enfiadas goela abaixo de todas as pessoas que buscam o mínimo de conhecimento, né? E nós vemos isso ser empurrado nas redes sociais com muita frequência. Então, esse plágio por estilo, nós podemos perceber, por exemplo, no Alan dos Santos, né? Ele imita, às vezes, até a forma de falar do Olavo, com aquele né? Falar as coisas, ó, reproduzir o estilo de escrita, a estrutura argumentativa ou os padrões de pensamento de outra pessoa de maneira substancial. Lembra disso, do Olavo? Que toda vez que ele fala, eu não sei imitar, eu sou péssima para imitar qualquer coisa, não consigo. Mas tem aquele, é o Alba, né, que imita o Olavo perfeitamente, desde que ele imita. Mas ele imita na forma de comédia, não para tentar trazer essa credibilidade em cima de uma autoridade por semelhança. Ó, eu sou parecido com ele. Nos cacuetes, né, nos vícios de fala. O cara imita o vício de fala de outra pessoa, do mestre dele. É algo, para mim, completamente dentro da crise da autenticidade, em que ele precisa se apoiar em outra figura, plagiar os gestos dessa figura para se fazer melhor, né? Mais crível, assim, com mais credibilidade, ganhar aí essa atenção do público que estava com aquela autoridade e agora esse público ficou carente. Tem outro que faz isso também. Eu já reparei no meio olavista que isso é comum entre os homens, né? Lógico, as mulheres não imitam o Olavo, mas entre os homens. Então, a gente viu isso com o Ítalo, outros alunos do Olavo aí também, vocês sabem muito bem. Eles imitam, alguns chegam a imitar os vícios mesmo, de fumar, de beber café, Coca-Cola, root beer, né? Root beer que eu lá gostava, mas principalmente o hábito de fumar. Alguns saíram do charuto, foram para um cachimbo, ou vice-versa. Essa imitação é o que eu chamo do efeito Zelig, né? Procurem aí o Zelig do... Esqueci o nome dele, do judeuzinho lá. Eu de nome sou péssima, minha cabecinha aqui não é boa não de memória. Mas Woody Allen, do Woody Allen. Procurem para vocês verem o que eu estou falando em imagens. Então nós temos isso acontecendo também, tá? Não só no meio olavista, lógico, a gente vê muito isso na esquerda, em que você vê vários personagens assim, muito parecidos um com o outro. Parece que é Xerox da Xerox da Xerox, né? A gente vê isso entre os seus pensadores também. Na direita a gente percebe mais, porque é o meio que nós estamos um pouquinho mais próximos, né? Acompanhamos no dia a dia. E isso do Olavo, para mim, ficou bem claro. E a forma da escrita também. A gente sabe que o Olavo era um grande escritor, isso ele tinha uma habilidade incontestável, ele sabia escrever muito bem, se expressar muito bem e juntar ali, né? Com aquelas palavrinhas, um jeito cativante de explicar o que ele pretendia. Então, até nas aulas também, mas eu prefiro a gente pegando os livros, né, vendo a forma que o Olavo escrevia, até os seus artigos para os jornais, tudo, era algo que você não conseguia parar de ler, você tinha que ler até o final, ele te prendia ali, né, a sua atenção, o seu interesse. E ele tinha uma forma bem característica, é algo dele mesmo, na escrita. Então, se você lê algum texto e fala, isso aqui foi o Olavo que escreveu, não tem comparação. E ver pessoas tentando imitar esse estilo de escrita, que vergonha, hein? Que vergonha, que vergonha. Eu fico assim, sem esperanças, né? Realmente o pessoal tá faltando aí descobrir quem é. Mas como o Evandro já falou, o pessoal sabe quem é, né? Isso não é problema. O problema é que eles não gostam do que eles são. E aí vem essa imitação, vem o plágio. E nós temos também um caso muito curioso que é o autoplágio, que é reutilizar o próprio trabalho publicado anteriormente como se fosse novo, né? Sem informar que já foi utilizado antes. Então a gente vê muito isso no nosso
nosso meio mais próximo, não no nosso, mas naquele meio mais próximo nós estamos acostumados a observar, e isso aí virou um padrão como técnica de venda, seja de curso, seja de livro, ou então para reciclar um assunto para ajudar uma bolinha, uma panelinha, a alavancar aquele assunto novamente. Então, de tempos em tempos vem o assunto globalismo, de tempos em tempos vem o assunto KGB, de tempos em tempos vem o assunto é, assim, de comportamento moral, eles trazem, né, na filosofia alguns autores, então eles vão reciclando conteúdo. E se aquela pessoa já escreveu sobre aquilo, às vezes ela apaga aquele conteúdo e ela faz o autoplágio, ela republica aquele conteúdo como se nada tivesse acontecido. Ó, gente, novo inédito, compra aí o livro, novo inédito, compre meu curso. Fala, bicho, você já escreveu sobre isso. Né? Cadê aquela postagem? Apagou, sumiu. Então, de tempos em tempos, acaba reciclando um conteúdo que já foi publicado anteriormente. E isso daqui acontece bastante também como uma forma de marketing digital e para ajudar o briefing, a pauta. E aqui nós temos o plágio de código-fonte aí, olá, cadê os devs aí, né? Ó, copiar o código de programação de outra pessoa sem atribuição, que acontece muito também, né? Quem trabalha nesse meio aí sabe de programação. E o plágio em inteligência artificial, que refere-se à prática de usar o trabalho de outras pessoas sem atribuição adequada ou permissão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre plágio em inteligência artificial, que foi um pedido que fizeram, né? Por conta do meu artigo ontem. Então, vamos... isso eu não coloquei no artigo sobre a inteligência artificial, foquei mais naqueles outros tipos de plágio e na quibagem, e eu trago também a origem do plagiador, que é muito interessante, leiam. Bom, o plágio de código, já falamos, né? Copiar algoritmos, implementações ou partes significativas de código de outras fontes sem atribuir o crédito. Temos também o plágio de texto, que é copiar texto, descrições ou explicações de trabalhos acadêmicos, artigos ou documentos sem citar a fonte original. Plágio de ideias, apresentar ideias, métodos ou abordagens desenvolvidas por outros como sendo suas próprias, sem reconhecer a contribuição original, e plágio em conjunto de dados, que é utilizar conjuntos de dados criados por outras pessoas ou instituições sem permissão ou crédito apropriado. E aqui eu tenho alguns artigos, um do Plagiarism Today, que é o nome do blog, que só fala sobre plágio, o outro é do Vox, desculpe, mas os caras pegaram sobre plágio, eu vou ler o artigo deles, depois vocês fiquem bravos comigo. Tem um do IBMEC Insights, né, e um do Jus Brasil, olha só. Eu vou ler esses dois, do Jus Brasil e do IBMEC, falando sobre inteligência artificial, o grave problema do plágio. Para prazo de novo, plágio. Não é novidade que a inteligência artificial é incapaz de criar um conteúdo original. Para criar conteúdos é necessário, antes de tudo, de uma base de dados como referência. Diversos foram os processos de artistas que reclamaram que a inteligência artificial estaria utilizando de suas artes e textos para criar conteúdos, monetizando-os indevidamente. E nós vamos entrar aí nas motivações do plagiador, do quibador. Por que o quibador quiba? Vamos conhecer o que come, o que faz, onde mora, por que quiba? Eu quero entender melhor este quilingue. Então, eles trazem aqui o papel de cada um nesse meio, né? O que são as bases de dados, termos de uso, e o próprio usuário nesse contexto, né? Que já falou que a inteligência artificial não consegue por si só criar algo do zero, então ela é dependente de uma base de dados, né? E ali eles estão enfrentando esses problemas de artistas, acusando de plágio essas empresas detentoras da tecnologia de inteligência artificial que estão produzindo, sejam imagens, vídeos, textos, como eu já falei para vocês, né? Então, o problema do plágio envolvendo as inteligências artificiais está longe de ser solucionado. Diversas são as variáveis incluídas nesse cálculo, em que pese a evolução das inteligências artificiais e progride em escala geométrica, né, os juristas que não podem aí tentar resolver este grave problema às pressas. É necessário que a regulamentação vindoura seja efetiva e certeira nesses pontos críticos. Então, o pessoal ainda está batendo no muro, não sabe o que fazer, como resolver esse problema. Então, realmente é algo novo e que está sendo enfrentado ao vivaço, né? E aqui eles dizem, entre o plágio e a criatividade. Eles dizem que esse plágio traz consigo implicações profundas para a criatividade e inovação. Ele desencadeia, né, um intricado dilema entre a automatização gerativa e a expressão autêntica. Enquanto a inteligência artificial demonstra uma capacidade notável de gerar conteúdo diversificado,
A questão crítica reside na possibilidade de replicação e reprodução sem a devida consideração pela autoria original. Então, ao imitar padrões existentes e reproduzir material derivado, pode inadvertidamente minar a motivação intrínseca dos criadores humanos. A incerteza sobre a autenticidade das obras, aliada à facilidade com que a IA pode gerar conteúdo semelhante, pode criar uma atmosfera onde os esforços criativos individuais pareçam menos significativos. Então, é outro problema também acarretado aí no plágio, na inteligência artificial, nesse roubo, né, dessa base de dados. Ó, à medida que a IA continua a se desenvolver, a aprendizagem contínua e a colaboração entre diversos setores são essenciais para enfrentar os desafios emergentes, estabelecer práticas e políticas que promovam, né, o uso responsável dessa tecnologia. Os caras ainda estão batendo a cabeça em questão do que fazer com a inteligência artificial, porque se você tem que alimentar essa tecnologia com algo existente, eu acho que o mínimo seria, então, você adquirir essa base de dados e recompensar as pessoas que criaram, né, em primeiro lugar, os criadores originais. E nós sabemos que aqui na internet, meu amigo, é faroeste, é terra sem lei, rouba à vontade. Depois a gente fala, pô, não sabia, não é que não. Ah, tá exagerando. Nossa, quem você pensa que é? Essa mania. Eu ouvi um comentário assim, essa mania que vocês têm de querer de ser os primeiros em tudo. Amigo, a questão não é essa. Nós não somos os primeiros em praticamente nada nesse mundo. Alguém já falou sobre isso, mas custa dar o crédito. Toda vez que eu trago aqui uma ideia ou quero fazer uma discussão sobre um tema, eu vou na fonte da origem das ideias. Eu quero saber quem foi o primeiro a falar sobre isso. Se eu tô ali, é impossível eu acreditar que eu tenha tido um raio de luz na cabeça. Uau, como eu sou incrível, meu Deus, só eu pensei nisso. Lógico que não. Algumas definições e a forma que elas são apresentadas, né, para o público e como as descobertas vão acontecendo de coisas atuais, por exemplo, o imbecil coletivo da direita. Uma pessoa até citou assim, falou, pô, o Olavo já falou sobre isso. Ele tinha usado o termo mesmo, o imbecil coletivo da direita, para falar daquelas pessoas que foram alunos dele, e ali se colocavam como direita, mas que já não estava agradando todo mundo. Aquilo foi um recorte, né, um recorte inicial do imbecil coletivo da direita. Tanto que esses caras aí são liberais, centrão não é direita, né? E o que tem agora, esse fenômeno atual, é outra coisa. E é algo que foi notado pela Shockwave e pelo Jornal Cidadania. Encare essa realidade, mas ninguém falou sobre o imbecil coletivo da direita desta forma, dando tantas descrições e se aprofundando tanto no tema. Desculpa, mas tem uma hora que você tem que baixar a bola e falar, pô, é verdade. Né? E não é querendo ser o primeiro em tudo, somos aqui, tipo, estamos, demos a largada, nossa, como a gente é inteligente. Não é isso. Né? É só dar crédito, é isso que estamos pedindo, que os créditos sejam dados, porque isso também é importante para a evolução do tema. Você descobrir ali quem começou a fazer essa análise e daí em diante você desenvolver melhor sobre o tema, pegando mais agentes, tentando entender o meio, construindo realmente essa análise de uma forma séria. Não tentando desviar a atenção, bagunçando o tema e prejudicando quem está fazendo uma pesquisa séria sobre o tema. Esse é o meu pet peeve. Essa é a minha bronca. Quando vem esse bando de pombo e caga tudo aqui no nosso trabalho. Esse é o problema. E ainda não dá crédito. Porque se der crédito, aí vem assistir nosso conteúdo, aí as coisas começam a fazer sentido, as peças começam a se encaixar, e o pessoal fala, pô, mas peraí, tô descobrindo coisas a mais aqui. Eu tô pesquisando sobre temas o tempo inteiro, e estudar essa bolha é importante, porque essa bolha tá moldando o pensamento de muitas pessoas conforme nós estamos falando aqui, ao vivo, como eu falo para vocês, nós estamos acompanhando muita coisa ao vivo, e às vezes é difícil de classificar quando as coisas estão acontecendo, você precisa realmente dar um passo para trás, sair da bolha, sair da panelinha, olhar de fora, tentar entender o macro antes de ficar nessas picuinhas do micro. Então é importante ter calma, ter paciência,
Por isso que às vezes demora para sair artigo, demora para sair vídeo, eu quero ter certeza do que eu estou falando. Ou então, pelo menos, trazer aqui as questões para vocês, para a gente desenvolver isso junto. E eu acho uma puta sacanagem quando nós estamos fazendo um trabalho desse tipo e vem esse bando de espertão quiling, quibador, e simplesmente passa na frente por ter mais seguidores e saírem dizendo por aí que, nós estamos aqui, blá, blá, blá. Não, 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 desculpa, desse jeito não dá, desse jeito é muito errado. E aí eu vou reclamar sim, eu vou reclamar com razão, né? Continuando, agora do problema da IA, vamos para as motivações. O que leva um quibador a ser quibador, a quibar? Minha barriga tá fazendo barulho, tô morrendo de fome. Nossa, preciso comer. Às vezes eu esqueço de comer, isso não é bom não, né? Então se ouvir barulho de barriga aí roncando, é a minha mesmo. Estou com fome. Vamos pensando, fazendo programa pensando em comida. Eu tô com fome de verdade. Falta de visibilidade. Então, vamos aos problemas reais da vida aqui de canais menores, nossa batalha diária. Canais menores podem ter menos visibilidade e menos capacidade de reivindicar ou proteger seus conteúdos contra plágio. E como eu falei para vocês, aqui a mão de obra é pouca, nula praticamente, a grana é curta, pagar boleto é difícil. Então, você produzir conteúdos com frequência já se torna mais difícil, né? O pessoal que tem canal menor aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Nós estamos falando aqui da tier das 2.000 visualizações por vídeo. Nós pertencemos a essa tier. Infelizmente é assim, é real. Tem muitos, milhares, centenas de milhares de canais que se encaixam nesse degrau dos 2.000 views. E nós não conseguimos passar. Ficamos presos aqui nesse limbo do YouTube. É a realidade. Então, você ter um alcance maior depende de muitos fatores. É muito raro um vídeo seu viralizar. É quase impossível dentro dessas condições que nós temos aqui no YouTube, por exemplo, dessa plataforma. Agora, fica fácil, né? Nós somos presa fácil para canais maiores, para criadores, para quibadores maiores, com um público muito maior, às vezes de milhões, né? Um público aí, 100 mil para cima. O cara pegar o seu conteúdo, produzir em cima daquele conteúdo algo mais genérico, porque ele não está familiarizado com o tema, ele não pesquisou sobre aquilo, ele não estudou nada, mas ele busca as visualizações, ele busca o engajamento, ele vê que aquele conteúdo pode se tornar popular, porque ele é interessante, e ali, como falou muito bem, né, é a má fé mais oportunidade, um pouquinho assim de falcatrua. É a receita perfeita. E aqui já vou para o link abaixo, né? O tópico abaixo, ó. Ganho rápido de audiência. Algumas pessoas buscam ganhar rapidamente audiência e reconhecimento ao copiar ou adaptar conteúdos populares de outros sem investir tempo e esforço na criação original. E aqui entra também o trabalho dos copywriters, que ficam o dia inteiro vasculhando os canais que eles já têm salvo lá, que são interessantes, que sempre traz conteúdo interessante, bom, de qualidade, novo e relevantes, e passam aí para o quibador. E ali fica fácil, ele lê um roteirinho, passa para frente, e aí, meu amigo, é só sentar, relaxar e aguardar as milhares de visualizações, enquanto o outro canal que fez o vídeo original não consegue passar de 2.000. E assim, não passa de 2.000 visualizações e sequer está monetizado. Ai, que beleza, muito fácil roubar, assim, né? Rouba ali um pobre coitado, literalmente. E o cara faz o dele, né? Faz a graninha dele, as visualizações dele, às custas de quem realmente teve um trabalho bem maior para produzir aquele conteúdo, porque demandou pesquisa, tempo, e tempo é dinheiro, né? O negócio aqui, se a gente fica trabalhando o dia inteiro num vídeo, já é um investimento que nós estamos fazendo. E lógico que as pessoas vão assistir do canal maior, que nem tem qualidade semelhante ao original. Ele pode ter um visual mais bonito, uma câmera melhor. Minha câmera aqui é tudo ferrada, né? Não tá em HD. Mas o cara tem lá, tem uma ambientação, tem um cenário, tem uma luz melhor. Visualmente, às vezes, é mais agradável de assistir, mas o conteúdo não é dele. Ele é um quibador, né? Pilantra.
Bom, falta de habilidades próprias. Alguns indivíduos podem ter as habilidades necessárias, não ter as habilidades necessárias para criar conteúdo original ou podem estar sob pressão para produzir conteúdo rapidamente, levando-os a plagiar com uma solução rápida. E aqui esse feedback é muito real. Porque nós temos, quando você tem um canal com muitas visualizações, você começa a ter uma demanda muito alta por conteúdo. As pessoas ficam pedindo, pô, fala sobre aquilo lá, quero mais vídeos, quero mais vídeos. E o cara, ele não tem capacidade para ser original, criativo, né, e criar conteúdos mesmo. Então ele não tem essa habilidade, ele depende de outras pessoas para fazer isso para ele ou para ela. Tá? Que estou generalizando mesmo, tá? Pode botar aí a falácia da bota qualquer falácia aí, cadê a cartinha? E o que ele faz? Pô, não tenho nada, não tenho conteúdo, eu não sei do que eu vou falar, sei lá, bicho, eu já falei das coisas que eu sabia, que era tipo 2. E agora? Aí o senhor tudólogo vai lá e começa a copiar. Então, tem que falar de Gen Z? Vamos falar de Gen Z. Vamos falar sobre a Igreja Católica, monta um curso de Igreja Católica. Vamos falar sobre filosofia, filosofia. Ah, vamos falar agora sobre o mercado e não sei o que de marketing. Vamos falar sobre marketing. Vamos falar. Então, bicho, mas você não é especialista em outra coisa? Foca aí no seu. Não copia conteúdo de outras pessoas, né? E a gente tem vários tudólogos assim. Inclusive sites muito grandes, eu vou falar sobre o problema do YouTube já já, né? Sites, blogs, jornais que quibam conteúdo de outras pessoas, pegam conteúdo do TikTok, pegam conteúdo do Instagram e saem quibando como se o vídeo fosse descoberta deles também. Tem muito disso. Bom, competição desleal. Em alguns casos, o plágio pode ser motivado pela competição desleal, onde indivíduos ou entidades tentam se beneficiar dos esforços alheios sem contribuir de forma justa ou adequada. Óbvio, óbvio. Né? Como que você vai competir com um cara que tem todos os meios, todas as ferramentas, e você, a única coisa que você tem é o quê? Criatividade, boa vontade, né? É complicado. Então, o trabalho duro fica com você e os louros ficam para eles, né? Bom, facilidade e conveniência. Tudo por causa da vadiagem, lógico. Ó, quibar conteúdos pode ser uma escolha motivada pela facilidade e conveniência. Em vez de investir tempo e esforço na criação de algo novo, algumas pessoas acabam optando por adaptar ou reproduzir conteúdos existentes. Isso daí, ó, é o que mais acontece. Preguiça operando sempre para evitar a fadiga, no melhor estilo Jaiminho, né, no melhor estilo vadiagem, o brasileiro tem essas meias. A gente já viu isso em canais, Brasil Paralelo, cara, é muito canal grande, 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 copiando conteúdo de hoje, Antagonista, Folha, e a gente pode dar uma lista gigantesca aqui para vocês, certo? No Instagram a gente vê isso com muita frequência, e principalmente nós temos aquela, e isso eu falo bem no artigo, vou só citar aqui rapidinho, que é aquela adaptação de plataforma e de formato. Então, eles pegam o conteúdo, que às vezes está no formato de artigo, ou no formato de vídeo, ou no formato de podcast. Então, eles pegam esse conteúdo, ou até em formato de livro. Pegam esse conteúdo e transformam em outra coisa. O cara não vai copiar um livro com um livro. Ele vai copiar postagens para livro, ou vídeo para livro, ou aulas de alguém para livro. Ou contrário, ele pega um livro de uma pessoa e transforma em aula. Aquele livro vira curso, aquele livro vira vídeo, mas ele não cita o autor do livro. Eu vi esses dias. Né? Na verdade, foi uma cópia, uma aula, cópia de aula, né? Uma pessoa tem uma aula, preparou uma aula, estudou, pesquisou, e outra pessoa simplesmente quiba aquela aula inteira. Nós temos aí casos, né, de pessoinhas que estão copiando trechos inteiros de livros em palestras. Ai, que bonito, mas não cita, né, quem escreveu o livro. Nós temos também vídeos no YouTube que viram, aí sim, isso acontece muito, vídeo que vira vídeo. Ah, isso tem. Isso tem vídeo que vira vídeo. Temos artigos que vira vídeo. Sempre sem citar o criador original, o autor, o produtor, ninguém é citado. O cara coloca como se a ideia fosse dele. Nós temos também os casos de coisas virando curso, livros virando curso, vídeos virando curso, é um absurdo. Então, tudo que o cara consegue monetizar e vender, né, ele vai fazer. Seja uma ideia, seja um livro, seja um vídeo, ele vai transformar aquilo em curso e vai vender. Mas também não vai dar o crédito, muito menos uma porcentagem do que ele está ganhando para quem ele copiou, né?
de quem ele copiou o conteúdo. Então, isso daí é algo que vocês podem reparar nessa adaptação do conteúdo em uma forma diferente, né? Continuando. Isso daqui, o vídeo do H-Bomber Guy, que ele fez sobre plágio e o YouTube. E esse vídeo na época foi muito polêmico, assim, muita gente falou desse vídeo e trouxe à luz ali também ao problema de plágio no YouTube. Lá eles não têm a gíria de quibagem, né? A gíria do quibar, porque lá não tem o quibe louco. Então eles usam a palavra plágio mesmo. Bom, com isso, eles começaram a descobrir, principalmente naqueles canais de documentários expositivos, né? Não de reacts, mas canais de documentários expositivos, em que tem até aquele que é um é Illuminati Girl, esqueci o nome dela, que esse daí foi um caso que todo mundo ficou de cabelo em pé, porque além de não pagar quem trabalhava para ela copiava o conteúdo de canais menores na cara dura. Então tá aqui, ó. Eu vou ler a matéria para vocês, a matéria aqui do Plagiarism Today, tá, ó. Shameless theft, né? Então, problema de plágio do YouTube. Nem tudo que reluz é original. Em 19 de abril, o youtuber Geoff Thiel, mais conhecido por seus vídeos sobre animes e videogames relacionados, aí, fez um apelo ao Twitter pedindo ajuda a todos os fãs que falassem português. Cerca de 30 minutos depois, ele postou um segundo tweet acusando o youtuber brasileiro, Sati, a Sati, né? Nome dado a Mariana Del Vecchio, de roubar um de seus vídeos. De acordo com o Thiel, Del Vecchio usou as mesmas piadas, as mesmas analogias e outro material mais traduzido para o português. Então, a mulher pegava os vídeos do cara, que é brasileiro, mas fazia o vídeo em inglês, e ela fazia a tradução lá, né? E pronto, fazia em português. É novo, é dela. Bom, eu acho que foi... Como que é o nome do canal dela? Pense Geek? Não lembro. Tá aqui na matéria, vamos lendo, ó. Pense Geek, de Delvec, tinha um canal do YouTube maior do que Thiel, né? Eu falo Thiel, ou Cetel, Thiel. Ela tinha cerca de 624 mil inscritos em comparação aos 522 mil. Ou seja, são canais semelhantes. O cara não tinha um canal pequeno, não. No entanto, conforme os fãs de Thiel começaram a investigar o problema, eles encontraram mais e mais casos de plágio, não apenas do trabalho de Thiel, mas de outros youtubers. Del Vecchio tentou responder, mas muitas vezes suas respostas pioraram as coisas em vez de melhorá-las. Em um caso, ela tentou apontar para uma postagem de fórum com uma fonte comum entre os vídeos, mas a postagem veio depois do vídeo do qual ela foi acusada de plagiar. E aí segue, né? Ela também publicou um vídeo resposta e as coisas vão ficando cada vez piores, ou seja, foi pega em flagrante, e isso é algo importante. Tem tipos de plágio, quando copiam exatamente o conteúdo, que é muito fácil de você detectar, né? O que facilita o trabalho das pessoas que seguem aquele canal, que gostam do criador original, né? Os seguidores, os leitores, fica mais fácil de ajudar também. Bom, a história de Thiel, por mais atenção que tenha recebido, está longe de ser única. Em março de 2017, a IGN Brasil foi acusada de plagiar o canal do YouTube Writing on Games. De acordo com as alegações, a IGN Brasil simplesmente traduziu o vídeo quase palavra por palavra ao criar seu vídeo sobre Legend of Zelda. Bom, no entanto, o problema não se limita ao Brasil ou mesmo ao plágio traduzido. Em julho de 2017, o youtuber, né, H-Bomber Guy, postou um vídeo sobre outro youtuber, o Luke Poo, que ele fez discursos completamente semelhantes ali a outro. Na verdade, teve falas completamente semelhantes a outro youtuber ali dentro do jogo do Demon Souls. Então ele ficava jogando, fazendo comentários e estava tudo exatamente batendo com o outro youtuber. Nós não tivemos somente esses youtubers e esses casos, como eu falei para vocês. Realmente estourou. No vídeo dele, ele mostra 6 ou 7 casos. Confiram depois, eu deixo o link aqui para vocês. Bom, aí eles dizem assim, da onde veio o problema, né? Do que é feito esse quibe? O YouTube teve um problema de pirataria quase desde o primeiro dia. Quando o Google comprou o YouTube em 2006, o site era conhecido por ser um paraíso para conteúdo pirateado, sendo até comparado ao Napster. Daí, ó, ninguém liga. Piratear ninguém liga. Uma das primeiras ações que o YouTube tomou foi lançar o Content ID, um sistema para detectar e agir automaticamente em vídeos duplicados. Embora né, o Content ID esteja longe de ser perfeito,
ele reduziu drasticamente a quantidade de conteúdo pirateado disponível no serviço. Isso não só abriu caminho para o YouTube oferecer acesso legítimo a esse mesmo conteúdo, e geralmente por meio de um aluguel, né, mais uma ampla variedade de criadores que não precisam mais competir com uma enxurrada de clipes de TV ou filmes pirateados. E aí a gente tem, então, uma mudança no YouTube. Agora, eles estão cobrando o YouTube sobre conteúdo de plágio, porque às vezes você não consegue passar o bot e detectar. Vamos ver a conclusão desse artigo. Ó, no final das contas, isso provavelmente está no final das questões com as quais muitos criadores do YouTube precisam se preocupar, né? No entanto, o que é interessante nos casos acima é que muitas vezes o plagiador era muito maior do que sua vítima em termos de popularidade de canal. Plágio no YouTube não é apenas um atalho antiético, mas uma estratégia para o sucesso. Se o YouTube e a comunidade do YouTube não querem que isso se torne um novo normal, eles têm que reagir agora. O YouTube pode deixar isso mais claramente contra seus termos de serviço e a comunidade pode fazer o que está fazendo, mirando e parando esses plagiadores. Plágio em uma comunidade é como um vírus. Uma vez que ele começa a tomar conta, é quase impossível lutar contra ele. O plágio mata comunidades criativas e mesmo que não pareça ser um problema importante para o youtuber médio, hoje em dia pode se tornar um problema muito maior para o YouTube como um todo. Então aqui eles dão uma solução muito parecida, inclusive, com a que eu escrevi no meu artigo, que é a ajuda dos seguidores. Então, as pessoas que seguem aquele criador de conteúdo original e percebe que tem outra pessoa que banda o conteúdo dele, tem que denunciar, tem que falar pro cara, deixar nos comentários, olha, esse conteúdo não é seu, então dê os créditos a tal pessoa. Tem que ir para cima mesmo, não é para cancelar o cara daquele jeito bem esquerdista de ser, não, é para alertar, falar, olha, você está fazendo algo que é errado, você copiou o conteúdo dessa pessoa, e vocalmente, ali abertamente, deixar todo mundo que está nos comentários sabendo que ele não é o criador daquele conteúdo, que ele quibou de outra pessoa, e mostrar quem que foi aquela pessoa que criou originalmente aquele conteúdo. Isso tem que ser exposto, sim, eu estou completamente de acordo. Assim como comentar nos vídeos, né, dos criadores originais, compartilhar esses vídeos, porque quanto mais pessoas assistirem, mais fica difícil para os plagiadores saírem ilesos. Então, esses quibadores aí vão ficar mais intimidados. Isso tem que acontecer, tem que intimidar esse bando de quibador, para o cara pensar duas vezes antes de roubar um conteúdo, seja de um canal minúsculo ou seja de um canal um pouquinho maior. Ele vai ter receio, falar, opa, se eu falar disso daqui, mano, os caras vão vir pra cima de mim, aí a coisa vai ficar feia, eu vou perder a credibilidade, etc e tal. Por mais que essa galera tenha o hábito também de deletar tudo e fingir que nada aconteceu, que volta naquela técnica que eu falei, né, do autoplágio. O cara apaga o conteúdo que ele fez, passa um tempo, ele volta a falar daquilo de novo, então ele muda o discurso. Isso aí já é outra coisa, já é outro tópico, que a gente viu muita gente mudando de posição, apagando tudo e não fazendo meia-culpa, não se desculpa com nada, né? Conta com a memória de peixinho dourado do brasileiro. E ali espera pelo melhor para poder monetizar mais uma vez. E aqui então está o artigo que foi a inspiração para esse vídeo, para vocês lerem, se vocês quiserem, o link está aqui na descrição também, dá uma ajudinha aqui, né, para tia Ju, a coisa está difícil, já não basta a gente ficar sendo quibado o tempo inteiro, né, enquanto o pessoal ia fazendo milhões de visualizações, a gente aqui catando os views um por um, e eu agradeço muito a todos esses que estão dando views um por um, que estão aqui acompanhando nosso trabalho, alguns desde o início, lá em 2020, que contam, né, como eles conheceram a Shockwave. Eu fico sempre surpresa de saber que tem gente que está aqui desde o início mesmo, e principalmente aqueles que falam, pô, vocês falaram isso daí, ou mandam conteúdo para mim, ó, estão quibando vocês, ó, esse cara aqui quibou vocês. Isso é importante para a gente ficar sabendo também o que está acontecendo. Eu trabalho muito, não consigo ficar aqui na internet passando um filtro, olhando vários canais aleatórios para tentar pegar alguma coisa. Eu nunca faço isso. Então, tudo que eu recebo de alerta, né, de aviso sobre quibagem, opa, tô girando aqui muito rápido, são de ouvintes que mandam para mim. Então, muito obrigada a todas as pessoas que me ajudam a descobrir aí nesse esgoto aberto que é a internet, né? Quem que é o sacana que está copiando o nosso conteúdo, valeu de verdade. Sem vocês, eu não teria nem capacidade de acompanhar tudo que está acontecendo aí fora, tá? Isso aí é muito importante também. E lógico, como eu já cheguei aqui praticamente numa conclusão, né, desse vídeo, eu quero só dar uns recadinhos finais e falar bem rapidinho aqui
sobre esse problema. Então eu aconselho a todos aqueles que têm canais menores, e nós vimos, né, que essas pessoas, esses canais estão tentando alertar a todos sobre esse problema, não é um problema novo, nós temos aí o fenômeno da quibagem, já faz o quê? Uns 20 anos. É considerado novo, né? Mas de plágio não. O plágio ele vem desde os tempos mais primórdios. Só que o Quibi, ele é bem atual, né? Nós estamos aqui nessa era da internet, o que facilita muito para pessoas que já conseguiram bastante seguidores, que já estão lá em cima, se dando bem, de abusar e roubar conteúdo de criadores menores. E ali isso dificulta muito, tira até a motivação de muitos canais de continuar criando, porque com tanto esforço, né, no dia a dia, você está produzindo um material, você faz um roteiro, você tem a ideia, você cria o roteiro, você começa as gravações, você vai, faz a edição, você lança esse conteúdo. Olha o trabalhão, muitas pessoas fazem isso sozinhas, por isso que não tem tanta frequência no lançamento de vídeos, porque é difícil você produzir tudo isso sozinho. E ali nós temos os que vêm e roubam esse conteúdo sem esforço nenhum. Tira a motivação para quem ainda é um canal pequeno e está tentando um pouquinho ali, né, de espaço nesse meio tão gigantesco, principalmente aqui do YouTube. Eu estou focando bastante no YouTube porque é onde eu mais vejo as quibagens, além do Instagram também, lá ocorre bastante. Mas o Instagram é uma plataforma mais complicada, né? O YouTube você consegue ali denunciar o conteúdo. E eu não estou falando de fair use, né? Não estou falando das pessoas pegarem trechos de vídeo para fazer react, ou então acabar usando um trecho de vídeo inteiro, pega ali um trecho enorme de vídeo e usa no seu canal. Isso não é plágio, o cara tá roubando conteúdo mesmo, né? O cara tá roubando o vídeo para pegar a visualização, ele não tá te plagiando, ele simplesmente tá querendo ganhar dinheiro em cima de você diretamente com recortes, que também é meio errado, né? Pede autorização antes, fala, pô, vou usar um pedaço do seu vídeo, pode, tá de acordo? Pô, se você conhece o canal, você pode muito bem mandar uma mensagem para a pessoa falando, olha, vou fazer um react aqui do seu vídeo, vou usar um trecho um pouco maior, tá permitido? Se a pessoa fala, não vai usar, você simplesmente não usa. Você respeita a decisão da pessoa, fala, ok, então eu vou pegar o tempo permitido para o react. Né? Não vai usar um vídeo de 30 minutos do criador. Tenha bom senso, né? Vamos usar um pouquinho aí com ética para não ficar tão descarado assim. Tem esse porém, mas nós estamos falando aqui de quibagem. E como eu falei, tem vários tipos de quibagem. Às vezes quiba uma logo, um visual, né, uma ideia visual de alguma marca, de algum veículo. Aqui da Shockwave mesmo, eu já vi várias pessoas quibando. E não estou falando do rainho só, né, mas às vezes até a fonte é um negócio bizarro, assim. Cara, que coisa escrota. Já quibaram até o slogan da rádio no início, né, que logo que a gente lançou a rádio, eu ainda tinha aquela ideia de conservadorismo, coitada, esperançosa ali, pensando, ai, nós somos conservadores, né? Porque o tradicional é ser conservador. Eu confundi o que era tradicionalismo com conservadorismo. Então, o primeiro slogan da rádio foi Shockwave Rádio, a primeira rádio conservadora do Brasil. E ali, rádio mesmo, né? E ali, depois disso, quebraram o slogan da rádio. Eu acho que usam esse slogan até hoje. Aí quando eu descobri, eu falei, cara, quer saber? Não, tá errado. Não, conservadorismo, bicho, não. Vou tirar isso, já tá me dando um gosto amargo na boca, esse negócio não tá legal. Aí eu tirei, falei, não quero mais. Mas isso daí ligado na rádio, muito errado, muito liberal pro meu gosto. Aí eu troquei, fui pra Shockwave Rádio, né, a rádio mais Red Pill do Brasil. Aí o que aconteceu? O termo Red Pill virou uma coisa completamente zoada lá, daqueles caras de curso pra, sabe, conseguir mulher, dos Red Pill lá, né? Não tô falando, nem falando dos MGTOW, tô falando daqueles caras lá, tipo os Campari da vida, é isso, né? Meu, ficou completamente manchado. Vamos fazer o seguinte? Deixa em aberto, deixa bem genérico, porque eu não quero nenhuma associação com nada que está circulando que seja esquisito. Então, deixou, né? A rádio quer mais, porque aqui a gente tem conteúdos variados. Então fica assim, de boa, não tem mais rótulo nenhum, tá ótimo do jeito que está. Mas no começo a gente viu o pessoal quibando forte. E lógico, né, as ideias, as famosas ideias, porque assim, as ideias estão por aí, pode acontecer de duas pessoas terem a mesma ideia ao mesmo tempo, de acordo com o que está acontecendo no seu meio, isso daí é muito comum, sem dúvida nenhuma, lógico. Mas quando você vai pegar no detalhe, e tem muita coisa parecida,
Fala: "Não, meu amigo, ideia é uma coisa, agora o desenvolvimento dessa ideia ser exatamente igual, aí você já começa a desconfiar também, né. Opa, como assim? Como assim?". Tanto é que tem vários canais que falam sobre os mesmos assuntos, e quando eu vou olhar todos eles, tem a linguagem própria, o estilo próprio, a conclusão própria, e muitas vezes a conclusão é a mesma, mas o jeito que o cara faz, você viu que ele trabalhou naquilo. E coincidentemente, outro também trabalhou naquilo. E lá na frente, às vezes, os 2 vão até se falar, fala: "Pô, lembra que você desenvolveu essa ideia? Cara, é verdade, você também. Pô, vamos conversar, vamos fazer um programa juntos. Pô, legal, você está entendendo sobre isso, eu também. Estou estudando, vamos junto". E fazem até colaborações bem legais para discutir o mesmo tema. Isso é uma coisa. Agora, o Kibe, ele é bem diferente. Você nota, como eu falei anteriormente, a falta de familiaridade com o tema. O cara quiba a ideia, mas ele não consegue desenvolver dentro, né, daquele tema, ele não consegue desenvolver essa ideia, ele sapateia, ele patina, porque ele não está familiarizado, ele quibou. Então, o máximo que ele consegue fazer é copiar. Daí para frente, é só para trás. Tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, vindo aí do artigo. Mais uma vez eu peço, leiam o artigo, ele tá muito mais detalhado, bonitinho, não tem problemas de comunicação aqui. Eu tô gravando direto, né? Espero que o áudio tenha ficado bom aí para vocês também. E eu vejo vocês no próximo Tá em Choque segunda-feira com outro tema, outra coisa. E eu prometo que eu vou tentar escrever um artigo por mês, pelo menos, em cima de todos esses assuntos que eu venho estudando, principalmente na questão geracional, né? Nesses detalhinhos aí de early life, de pessoas e suas vidas, que é um assunto que eu gosto bastante, só não quero ficar muito repetitiva, trazer um assunto muito pesado para vocês toda semana. Você fala: "Pô, Ju, mas de novo esse assunto, cara, você já falou disso daí. Ah, meu Deus". Então, para não ficar pesado, a gente não ficar pegando muito no pé da turma do Ortobon, eu vou de vez em quando variando, tá? Mas desculpa, é o que eu gosto, eu adoro checar um early life, é prazeroso demais, desculpa. Mas é isso, muito obrigada, eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.